E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive. Preparadíssimo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, confesso, me deixou de boca aberta. Os contratos administrativos, essa joia rara do direito brasileiro. Realmente é um universo fascinante, né? Fascinante e cheio de surpresas, viu? A gente vai desvendar os mistérios desses acordos que, vamos combinar, tem um quê de filme de super-herói. É verdade. Essa analogia com os super-heróis é perfeita para a gente entender as diferenças entre os contratos administrativos e aqueles que a gente faz no dia a dia. Tipo, alugar um AP, comprar um carro. Isso mesmo. Falando em super-heróis, qual é a diferença? Assim, é a diferença crucial entre um contrato administrativo e um contrato entre duas pessoas, sabe? Pessoas comuns. A diferença, meu caro, é a presença da administração pública. Quando ela entra em cena, as regras do jogo mudam completamente. Muda tudo. Tipo, é outro jogo. É como se a gente estivesse jogando banco imobiliário e, de repente, um dos jogadores ganhasse superpoderes. A administração pública seria esse jogador com superpoderes. Exatamente. Ela atua em nome do interesse público, e isso dá a ela poderes especiais, Poderes especiais, tipo o quê? as famosas cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes. Nossa, que nome, hein? Parece coisa de filme de ação. Pois é. Mas antes de entrarmos nesse mundo dos superpoderes, vamos começar do básico. O que define um contrato, afinal? Boa. É sempre bom começar do começo. Um contrato é basicamente um acordo de vontades. Duas ou mais partes se juntam com o objetivo de criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações. Então, tanto um contrato de aluguel quanto um contrato administrativo se encaixam nessa definição, né? Exatamente. A diferença, como já falamos, é que no contrato administrativo a gente tem a presença da administração pública. E essa presença muda tudo, certo? Muda tudo. O direito público passa a ser a regra do jogo, com o direito privado ali só dando uma força. Entendi. Mas, agora, me fala mais sobre essas cláusulas exorbitantes. É como se a administração pública tivesse superpoderes, né? Pode dar alguns exemplos. Claro. Imagina você poder mudar as regras do jogo no meio da partida. Uau, e isso seria bem útil em alguns jogos de tabuleiro, hein? Pois é. Com as cláusulas exorbitantes, a administração pública pode, por exemplo, modificar o contrato unilateralmente. Mas peraí, ela pode mudar o contrato sozinha, sem a concordância da outra parte. Exatamente. Mas, calma, isso tem limites, claro. A lei estabelece algumas condições para que essas alterações unilaterais sejam válidas. Ah, tá. Então não é um poder absoluto. Ufa, mas além dessa flexibilidade para mudar o contrato, que outras cartas na manga a administração pública tem? É claro que essa concentração de poder nas mãos da administração pública gera debates e preocupações. Imagino que sim. Alguns argumentam que as cláusulas exorbitantes podem inibir a participação de empresas em licitações. Faz sentido. Ninguém quer entrar em um jogo onde um dos jogadores já começa com todas as vantagens, né? Exatamente. Por isso, é fundamental que a administração pública utilize esses poderes com cautela e transparência. Ficou mostrar que tá jogando limpo, né? Isso mesmo. É. E aí entra a importância do controle e da fiscalização. Fiscalização, tipo, alguém para ficar de olho na administração pública. Sim, tanto internamente, pelos órgãos de controle, quanto externamente, pela sociedade civil. Ah, entendi. É como se tivesse um juiz no jogo, para garantir que as regras estão sendo cumpridas. É uma boa analogia. A Lei de Acesso à Informação, por exemplo, permite que qualquer cidadão solicite informações sobre contratos públicos. Legal. Transparência é fundamental. Com certeza. Mas, mudando um pouco de assunto, você mencionou antes a classificação dos contratos administrativos. Poderia explicar melhor essa parte? Claro! Os contratos administrativos se dividem em várias categorias, dependendo do objeto e da finalidade. Tipo, tem contrato para tudo, né? Temos, por exemplo, os contratos de obras, que são aqueles que visam a construção ou reforma de bens públicos. Tipo escolas, hospitais, estradas. Isso mesmo. Já os contratos de serviços são para prestação de serviços públicos, como coleta de lixo ou segurança. Ah, tá. E os contratos de fornecimento? Esses são para a compra de bens pela administração pública, como materiais de escritório, equipamentos ou medicamentos. Entendi. E os contratos de concessão e permissão? Lembro que você deu o exemplo das rodovias, mas queria entender melhor a diferença entre eles. Nos contratos de concessão, a administração pública transfere a um particular a execução de um serviço público por um tempo determinado. Tipo, a empresa cuida da rodovia e, em troca, pode cobrar pedágio. Exatamente. Já nos contratos de permissão, a lógica é parecida, mas a transferência do serviço é precária. Precária, o que isso significa? Significa que a administração pública pode revogar a permissão a qualquer momento. Ah, tá. Então a concessão é como um casamento por um tempo determinado, enquanto a permissão é mais como um namoro, que pode acabar a qualquer momento.
É uma ótima analogia. A concessão envolve um processo mais rigoroso e a empresa investe recursos na infraestrutura do serviço. Já a permissão é mais simples, né? Isso. E pode ser utilizada para serviços de menor complexidade. Interessante. E qual é a vantagem de administração pública fazer esses contratos de concessão ou permissão? Por que não fazer tudo por conta própria? Às vezes, a administração pública não tem recursos suficientes para investir em determinadas áreas. Ah, tá. Faz sentido. Ou então precisa da expertise do setor privado para realizar um serviço com mais eficiência. Entendi. É como se a administração pública dissesse, olha, eu preciso de ajuda para realizar essa missão. Exatamente. A concessão ou a permissão podem ser uma boa solução. Legal. Mas quem decide qual tipo de contrato é o mais adequado para cada situação? A escolha do tipo de contrato depende de vários fatores, como a natureza do objeto, a complexidade do serviço, a disponibilidade de recursos e, claro, o interesse público. Então não existe uma fórmula mágica, né? Não, cada caso é um caso. Pelo visto, o mundo dos contratos administrativos é bem complexo, né? Com certeza. Mas é um mundo fascinante e que vale a pena ser explorado. Verdade. E acho que a gente já deu um bom primeiro passo nesse mergulho, né? Sem dúvida. Acabamos de desvendar a ponta do iceberg. E aí, na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai se aprofundar mais nesse universo, né? Isso tem muito mais coisa pra gente descobrir. Que legal. Tô ansioso para continuar essa jornada. Eu também. Então, pessoal, fiquem ligados que a aventura continua na próxima parte do nosso Deep Dive. Voltando à nossa conversa sobre contratos administrativos, acho que é importante a gente se aprofundar um pouco mais nas cláusulas exorbitantes. Afinal, são elas que dão essa aura de super-herói para a administração pública nos contratos, né? Lembra que você falou que elas permitem que a administração modifique o contrato sozinha, unilateralmente, né? Mas essa superforça tem limite. Claro que tem. A administração pública não pode sair mudando os contratos como bem entender. Ufa, ainda bem. A lei impõe algumas condições para essas alterações unilaterais, tipo, a modificação precisa ser justificada por interesse público, não pode ser excessiva a ponto de desequilibrar o contrato e precisa respeitar os direitos do contratado. Entendi. É como se a lei dissesse, olha, você tem superpoderes, mas use com responsabilidade. Mas além dessa flexibilidade para mudar o contrato, que outras cartas na manga a administração pública tem? Outra prerrogativa importante é a possibilidade de rescindir o contrato unilateralmente caso o contratado não cumpra as obrigações. Tipo, game over pro contratado. Isso. Em um contrato normal, você precisaria da justiça para pedir a rescisão, mas aqui a administração pública tem o poder de encerrar o jogo se as regras não forem seguidas. Nossa, isso realmente dá um grande poder para a administração pública. Mas me explica uma coisa. Todos esses superpoderes não geram, insegurança para quem quer contratar com o governo? É claro que essa concentração de poder nas mãos da administração pública gera debates e preocupações. Imagino. Alguns argumentam que as cláusulas exorbitantes podem inibir empresas de participarem de licitações por medo de se verem em desvantagem. Faz sentido. Ninguém quer entrar num jogo onde um dos jogadores tem todas as vantagens, né? Exato. Por isso é fundamental que a administração pública use esses poderes com cuidado e transparência, buscando sempre o equilíbrio contratual. Viu? Mostrar que tá jogando limpo. Isso. E aí entra a importância do controle e da fiscalização. Fiscalização. Tipo, alguém para ficar de olho na administração. Sim. Tanto internamente pelos órgãos de controle, quanto externamente pela sociedade. Tipo um juiz no jogo para garantir que as regras estão sendo seguidas. Boa analogia. A Lei de Acesso à Informação, por exemplo, permite que qualquer cidadão peça informações sobre contratos públicos. Legal! Transparência é fundamental. Com certeza. Mudando um pouco de assunto, você mencionou antes a classificação dos contratos administrativos. Poderia explicar melhor essa parte? Claro. Os contratos administrativos se dividem em várias categorias dependendo do objeto e da finalidade. Tipo, tem contrato para tudo, né? Temos, por exemplo, os contratos de obras, que são aqueles que visam a construção ou reforma de bens públicos. Tipo escolas, hospitais, estradas. Isso. Já os contratos de serviços são para prestação de serviços públicos, como coleta de lixo ou segurança. Ah, tá. E os contratos de fornecimento? Esses são para compra de bens pela administração, tipo materiais de escritório, equipamentos ou medicamentos. Entendi. E os contratos de concessão e permissão? Lembro que você deu o exemplo das rodovias, mas queria entender melhor a diferença entre eles. Nos contratos de concessão, a administração pública transfere para um particular a execução de um serviço público por um tempo determinado. Tipo, a empresa cuida da rodovia e, em troca, pode cobrar pedágio. Exatamente. Já nos contratos de permissão, a lógica é parecida, mas a transferência do serviço é precária. Precária? O que isso quer dizer? Quer dizer que a administração pode revogar a permissão a qualquer momento. Ah, entendi. Então a concessão é como um casamento por um tempo determinado, enquanto a permissão é mais como um namoro,
que pode acabar a qualquer hora. É uma ótima analogia. A concessão envolve um processo mais rigoroso e a empresa investe recursos na infraestrutura do serviço. Já a permissão é mais simples, né? Isso, e pode ser utilizada para serviços de menor complexidade. Interessante. E qual a vantagem da administração pública fazer esses contratos de concessão ou permissão? Por que não fazer tudo por conta própria? Às vezes, a administração não tem recursos suficientes para investir em certas áreas. Ah, faz sentido. Ou então precisa da expertise do setor privado para um serviço mais eficiente. Entendi. É como se a administração dissesse: olha, eu preciso de ajuda para realizar essa missão. Exatamente. E aí, a concessão ou a permissão podem ser uma boa solução. Alan, mas e quem decide qual tipo de contrato é o mais adequado para cada situação? A escolha do tipo de contrato depende de vários fatores, como a natureza do objeto, a complexidade do serviço, a disponibilidade de recursos e, claro, o interesse público. Então não existe uma fórmula mágica, né? Não, cada caso é um caso. É, pelo visto, o mundo dos contratos administrativos é bem Com complexo. certeza. Mas é um mundo fascinante que vale a pena explorar. Verdade. E acho que já demos um bom primeiro passo nesse mergulho, né? Sem dúvida. Acabamos de desvendar a ponta do E iceberg. aí, na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai se aprofundar mais nesse universo, né? Isso aí, tem muito mais coisa pra gente descobrir. Que legal. Tô ansioso para continuar essa jornada. Eu também! Então, pessoal, fiquem ligados que a aventura continua na próxima parte do nosso Deep Dive. E aí, pessoal, chegamos à parte final do nosso Deep Dive sobre contratos administrativos. Lembram que a gente prometeu desvendar os mistérios da inexecução contratual? Então, me explica uma coisa. O que acontece quando, sei lá, uma das partes dá para trás e não cumpre o que foi combinado? Tipo, quebrou o contrato. Aí a gente entra num terreno bem delicado, cheio de nuances e possibilidades. A inexecução contratual pode acontecer por vários motivos, desde eventos imprevisíveis, tipo uma pandemia, um desastre natural, Nossa. até falhas das partes, como, por exemplo, atraso na entrega ou serviços mal executados. Entendi. Então, a primeira coisa é identificar a causa da inexecução, para saber de quem é a culpa, certo? E aí o que rola? Quais as consequências para quem, digamos, pisou na bola? Exato. A análise da culpa é fundamental para a gente determinar as responsabilidades. Se a culpa for do contratado, a administração pública pode aplicar várias sanções. Situações, tipo... Vão desde advertências e multas até a suspensão do contrato ou, em casos mais graves, a rescisão. Caramba, parece que a coisa fica séria pro contratado que não cumpriu o combinado, hein? Mas e se a culpa for da administração pública? Tipo, se ela atrasar os pagamentos, Ai. os contratados ficam vendo navios. De jeito nenhum. O contrato administrativo é regido pelo princípio da bilateralidade. Ambas as partes têm direitos e obrigações. Ah, então tá. Que bom saber que o contrato tem proteção. Se a administração pública decausa a inexecução do contrato, o contratado pode buscar reparação. Reparação. Tipo, ser indenizado. Isso. Seja por meio de um acordo administrativo ou judicial. Legal. Yeah. Mas me tira uma dúvida. Como funciona, na prática, essa responsabilização da administração? É fácil cobrar dela? Não é tão fácil assim. A administração pública tem um regime jurídico especial, então existem algumas, digamos, peculiaridades. Entendi. O contratado precisa seguir uma série de procedimentos e prazos para garantir seus direitos. É um processo mais complexo, né? Sim. Um pouco mais complexo do que em um contrato entre particulares. E como a gente sabe qual é a modalidade da inexecução contratual? Existem tipos diferentes de descumprimento. A inexecução contratual pode se manifestar de várias formas, por exemplo, atraso na execução do objeto do contrato. Ou, vamos supor, a entrega de um serviço ou obra com defeito, ou a falta de pagamento, ou ainda o abandono da obra. Nossa, quanta variedade. E cada tipo de inexecução tem consequências diferentes. Exatamente. As consequências variam de acordo com a gravidade da inexecução, a natureza e os termos do contrato. Por exemplo, um atraso pequeno pode gerar só uma advertência, enquanto um atraso gigante pode levar à rescisão. Entendi. É como se fosse um jogo de xadrez, né? Onde cada movimento tem uma consequência. Mas e se o contrato for rescindido, o que acontece com o que já foi feito? Quem fica com a obra? Depende. Se a culpa for do contratado, a administração pública pode reter os pagamentos já feitos. E pode até exigir uma indenização por perdas e danos. Nossa. Mas se a culpa for a administração, aí o contratado tem direito a receber o pagamento pelos serviços, além de eventuais indenizações. Pelo visto, a inexecução contratual é um tema que exige cuidado e atenção, tanto da administração quanto de um contratado, né? Acho que a gente cobriu bastante coisa hoje sobre contratos administrativos. Bastante coisa. Desde os superpoderes
da administração pública até as consequências da inexecução do contrato. É verdade. E aí, para a gente finalizar nosso Deep Dive, queria destacar a importância da gente, como cidadãos, se manter informado, buscar mais conhecimento sobre esses contratos que impactam diretamente a nossa vida. Concordo. Afinal, os recursos públicos são de todos nós e a gente tem o direito de saber como eles estão sendo usados. Exatamente. É isso aí, pessoal. Esperamos que tenham curtido esse mergulho no mundo dos contratos administrativos. A gente se vê no próximo Deep Dive.